tudo que nós lançamos para o universo, para os outros, de forma energética, se nós lançamos amor, beleza, bondade, boa intenção, nós vamos também ter essa energia aplicada na nossa vida, em retorno na nossa vida. Agora, não adianta nós termos só uma ideia delirante, né? Não, então vamos pensar que eu desejo ficar milionário. Não é assim. O universo tem leis. E se nós obedecermos essas leis, que são até divinas, leis de caridade, de tolerância, do bem ao próximo, certamente que nós vamos ter uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida e vamos curar nossas doenças, porque a nossa energética vai estar de acordo com a vibração da saúde. Quais são os principais casos que você tem no seu consultório? Qual é o perfil do paulistano? O paulistano, ele é muito nervoso, ele é estressado por causa desta vida muito agitada, difícil, de trabalho extenuante que existe em São Paulo, mas de outro lado, o paulistano mostra um equilíbrio maior do que muitas outras cidades com poucos habitantes. Por quê? Porque o paulistano, ele tem alguns pontos a seu favor. Primeiro, o paulistano é muito ativo. O paulistano, quem vem para São Paulo de outros estados, outras cidades, inclusive o paulistano nato, ele já está entrosado numa vida de muita ação, de muito trabalho, de muita produtividade. E trabalho é sinal de sanidade. Mesmo que você tenha que trabalhar para uma empresa, para uma multinacional, que pode ser desagradável para muitos, mas a ação em si, a produção em si, é muito benéfica. A pessoa doente, um dos principais sinais de que a doença está se instalando é quando a pessoa começa a diminuir o seu ritmo de atividade e acaba parando de trabalhar. Isso é um mau sinal. Outra coisa muito importante para o paulistano é que ele tem que ter muita tolerância. E a tolerância é outro sinal de saúde e equilíbrio psíquico, porque numa cidade onde as pessoas têm que enfrentar problemas do nível que nós temos que enfrentar, então a tolerância é absolutamente um fator essencial para a sobrevivência. Se você for fazer um teste emocional entre um paulistano e uma pessoa que vive numa cidade de interior, o teste vai ser muito mais favorável àquele que vive em São Paulo, porque a sanidade é a capacidade de se enfrentar e de se resolver problemas, porque a vida é cheia de problemas, nós vivemos cheios de erros. Então, o doente mental geralmente é aquele que não tolera enfrentar problema nenhum, não gosta de ser corrigido, não gosta de ver os seus erros, não gosta de ver os problemas do mundo. Então, esse é um favor do paulistano. Atualmente nós temos a relação conturbada entre pais e filhos, todo mundo querendo ser sempre o número um, estando em primeiro lugar. Como essa relação, como essa personalidade individual pode influenciar todo o coletivo? Qual é a nossa força energética para influenciar todo o meio? Existe um conceito errado sobre o uso da liberdade na nossa vida. O ser humano, ele acha que para ele ser feliz, ele tem que ser livre para fazer o que ele quiser. E isso é muito problemático, porque a nossa vontade ela é invertida. Então, se a gente for fazer tudo o que a gente quer, a gente vai entrar numa decadência muito grande, né? Pessoal e social. Então, o uso da nossa liberdade é um fator muito importante, porque nós não somos livres para fazer o que a gente quer. A gente não é livre para agredir os outros, a gente não é livre para roubar os outros, a gente não é livre para tomar drogas, para fumar à vontade, para comer o que quer, para ficar sem trabalhar. Nós só somos livres para realizarmos o bem para nós e o bem para o nosso semelhante. Agora, a educação moderna ficou assim como que sem saída, porque a psicologia moderna trouxe uma ideia errada, que a criança não pode ser reprimida, ela não pode receber um não de seus pais, que isso pode lhe causar complexos e traumas e deformar a sua personalidade. Isso não é certo. A criança, desde pequenininha, os pais têm que colocar barreiras e reprimir as ações destrutivas da criança. A vontade invertida tem que ser reprimida, para que a verdadeira vontade,
a vontade genuína, natural, que é a vontade dirigida ao bem, que essa vontade então prevaleça. Por isso esse choque, essa violência. Aliás, a violência doméstica é muito superior à violência urbana e à violência das guerras. Os grandes problemas de violência são violências dentro das casas, nas famílias, e depois se estendem às comunidades e aos países. Então o ser humano, ele tem uma violência dentro dele muito grande, que ele precisa conscientizar. Trabalho muito interessante que a doutora Cláudia Pacheco desenvolve é o Stop a Destruição do Mundo. Nos conta um pouquinho a respeito. Então, essa associação é uma associação internacional que eu fundei em Paris no ano de 1992. E de lá para cá, a gente vem desenvolvendo cada vez mais uma campanha de conscientização das causas psicossociais da destruição do ambiente e do mundo, da sociedade. Porque o ser humano, ele que faz todo esse estrago que está acontecendo. Se você muitas vezes quer implementar um hábito saudável e ecológico de não desperdiçar determinados materiais, de não estragar, de não poluir a natureza, de não usar elementos assim que não sejam biodegradáveis, enfim, toda essa poluição que está acontecendo no planeta, somos nós que fazemos. O que nós fazemos no planeta, nós fazemos no nosso interior, na nossa vida também. Se nós não percebermos que somos nós, por uma inversão psíquica, como diz Norberto Kepp, no seu trabalho de 50 anos como psicanalista e pesquisador, se a gente não perceber que essa inversão psicológica que causa todas as outras inversões, que veja, o ser humano cria as leis, o ser humano cria a economia, o ser humano cria os elementos que estão destruindo a natureza, não é uma fatalidade. O ser humano promove a destruição. Isso sai do nosso interior, da nossa patologia psíquica. O que está errado dentro da nossa cabeça, a gente transmite para a sociedade. Então, o que adianta a gente corrigir, por exemplo, uma floresta, um rio, se o ser humano não quer melhorar a vida dele, interior e exterior? Então, nós temos que perceber, se o mundo não está melhor, é porque nós não quisemos que ele esteja melhor até hoje, que ele estivesse melhor. Se nós já tivemos aqui, por exemplo, o Filho de Deus, Cristo, tantos gênios, Buda, Confúcio, grandes idealistas, tentando ensinar para o ser humano uma conduta melhor, e o ser humano não segue, até hoje não segue, é porque ele não quer, não é que faltem elementos. Alguma coisa está muito errada no nosso interior, e que isso sendo conscientizado, nós vamos então poder corrigir as inversões nas leis, nos nossos hábitos, e parar de destruir a nossa casa. Nós vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos com um capítulo à parte. A nossa convidada de hoje é a doutora Cláudia Pacheco. Voltamos já já. O cidadão moderno está sempre sendo atacado e aprende a ser invisível a tudo que lhe é mais caro. A verdade, a beleza, a bondade, o amor. Doutora Cláudia Pacheco. Estamos de volta com um capítulo à parte, discutindo a psicanálise integral. Hoje a nossa convidada é a doutora Cláudia Pacheco e o livro é De Olho na Saúde, o ABC da Psicossomática Trilógica. Doutora Cláudia, eu ouvi uma entrevista sua muito interessante a respeito da inversão de valores da nossa sociedade. Hoje é uma patologia? Por exemplo, se você vê uma criancinha brincando com outra, você nota que muitas vezes ele tem o gosto de quebrar o brinquedo do amiguinho, ou de estragar o próprio brinquedo.